Hello, students! Nesse vídeo eu vou tratar de uma abordagem que talvez alguns de vocês já conheçam por ter participado do PIBID ou estar fazendo algum tipo de iniciação científica, ou talvez que estejam também trabalhando com isso no caso em português, mas na residência pedagógica, que é a abordagem de gêneros textuais no ensino de língua. Aqui a gente vai focar no ensino de línguas estrangeiras, porque a disciplina é sobre isso, mas em português também muito do que se usa nessa abordagem se usa também no português. E também as disciplinas de língua da nossa universidade, nas ementas se propõe trabalhar com gêneros textuais. Não necessariamente nessa abordagem, mas é o que mais acontece e é bastante popular em boa parte do estado do Paraná. Então vamos lá. Deem uma olhada nessa figura, nessa imagem. O que é isso? Você provavelmente vai identificar que é uma receita culinária. Mas como que você reconhece que é uma receita? Então tem alguns elementos que você bate o olho e já consegue ver. Por exemplo, as fotos de comida, nesse caso uns biscoitos, especificamente cookies. Ali talvez esteja difícil de ver, mas são gotas de chocolate. Talvez esteja roxo, mas falando agora talvez vocês reconheçam melhor. Também o título, as letras que estão maiores, vocês conseguem ver nome de comida, né? Os cookies e chocolate. Também nós conseguimos ver uma lista de ingredientes, que é comum em uma receita culinária, e instruções, né? Que não são só alguns elementos, como são os ingredientes, mas tem alguma frase um pouco maior. Também a gente encontra um número ali, uma palavra, que provavelmente são as porções, como a gente já conhece em receitas culinárias. E agora, como a gente está vendo uma receita culinária, você cozinha? Eu cozinho um pouco, especialmente agora nesse momento de pandemia. Temos que aprender a cozinhar mais para não sair tanto de casa. Então, aprendi a fazer alguma coisa simples, um arroz, um feijão, fazer um bife. Isso talvez seja o seu caso, ou então você cozinha, sempre cozinhou e seja esse o seu caso. Então, varia de pessoa para pessoa. E quando você cozinha, você usa receitas escritas, como essa aqui, que a gente vê na imagem? Eu geralmente uso, mas tem gente que não usa. Hoje em dia a gente pode ver a receita no YouTube, mas mesmo assim, geralmente aparece a pessoa no vídeo, mas aparece na legenda os ingredientes. Tem gente que não usa a receita, como a minha mãe, que ela faz tudo de olho. E até que eu já fiquei impressionado que ela simplesmente comeu algum prato e chegou em casa e fez. Então ela tem experiência nisso e não precisa. Isso também varia, quem usa essas receitas escritas. E para quem usa, onde que se encontra essas receitas escritas? Eu já falei do YouTube, mas também se for só escrita, a gente encontra hoje em dia na internet. Você procura lá receita de cookie e você vai encontrar diversas. Você também pode encontrar livros de receitas, como o livro de receitas da Dona Benta ou da Palmirinha, e também você pode ter receitas em um caderno de receitas, né? Que você tem em casa, talvez tenha na sua família, ou alguém da sua família utiliza. E quem as escreve? Quem escreve essas receitas?
No caso do caderno de família, alguém da família, você mesmo copia de algum lugar ou escuta alguém falar sobre a receita e a escreve no caderno. No caso dos livros que você pode comprar em uma livraria, alguma pessoa, alguma editora que resolveu compilar essas receitas e escrever. Né? No caso da internet, ou o administrador do site, ou também aqueles que contribuem para o site. E com que propósito se escreve esse tipo de texto, as receitas culinárias? Para que outras pessoas possam preparar esses alimentos, né? Ou para você mesmo lembrar como fazer aquele alimento. E para quem escrevem as receitas? Então, se é você mesmo escreve no seu caderno, pode ser para você mesmo lembrar ou para você passar para alguém, emprestar para alguém. No caso dos livros, para os compradores desses livros, não é mesmo? Para os clientes da editora, da livraria. E no caso dos sites, é parecido, né? Para aqueles consumidores daquele site, para quem vai visitar os visitantes do site. Então vamos tentar escrever uma receita em inglês, porque é a nossa área de trabalho. Então, escreva uma receita de arroz branco. Vamos tentar fazer esse exercício juntos. Arroz branco, white rice. E a gente vai precisar de uma xícara de arroz, então, 1 cup of rice. 1/4 de cebola. Eu sei que tem muita gente como eu não usa cebola, mas vamos colocar aqui só para ter mais elementos para a nossa receita. Então, 1/4 de uma cebola, 1/4 of an onion. Também alho, esse eu coloco no meu arroz. Vamos 2 dentes, 2 garlic teeth. Óleo de cozinha, 2 colheres de sopa. Então, 2 soup spoons of oil. Meia colher de sal, colher de sopa de sal. So, half soup spoon of salt. 2 xícaras de água, 2 cups of water. E daí, como que faz com esses ingredientes? Então, a gente cozinha primeiro ou frita a cebola e o alho. So, cooking the onion and garlic in the oil. A gente adiciona o sal e o arroz e mexe. Então, adding salt and rice and stirring. Daí a gente coloca a água e ferve, pouring the water and boiling. Depois a gente cobre e diminui o gás ou a temperatura. Coloca em temperatura baixa, covering and reducing heat to low. Depois a gente cozinha por 15 minutos ou até a água ter evaporado. So cooking for 15 minutes or until the water has evaporated. E daí, por fim, serve. Serving. Essa é a nossa receita. Tá boa assim? Ou tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Então, imagine numa sala de aula e nós pedimos isso para os nossos alunos e eles escreveram essa receita de arroz branco em inglês. Você, como professor, pode apontar algumas questões para serem melhoradas, que são essas que estão em vermelho e sublinhadas. Vamos ver cada uma dessas questões, ok? Do of, to teeth, soup spoons e esses INGs aí. E outras questões. Por exemplo, vamos voltar à nossa imagem lá e ver que está faltando alguma coisa na nossa receita. As porções, ou serves nesse caso, que a gente não colocou, a gente pode adicionar na nossa receita. Outra questão que é o of. Veja aqui
nessa mesma receita. 1 cup wholemeal flour, que nesse caso é uma xícara de farinha integral. Não tem of. E lá embaixo a gente tem o TSP, que tem baking soda, vanilla extract, salt, de sal. Geralmente a gente usa a medida de colheres para o sal, então essa abreviação provavelmente é de colher. E pesquisando a gente vai descobrir que não existe literalmente a colher de sopa em inglês. O que se tem, o equivalente é a colher de mesa, literalmente, tablespoon, que equivale a 3 teaspoons, que seriam a colher de chá. E a gente também descobre que há essas abreviações para a receita escrita, não precisa escrever por extenso, mas a gente encontra TBSP para tablespoon e TSP para teaspoon. Quanto ao vocabulário, então a gente pode pesquisar e aprender que os dentes de alho não são os mesmos que os dentes que a gente tem na boca em inglês, que são os teeth. Na verdade, os dentes de alho são cloves, então garlic cloves. A gente pode acrescentar algumas características para a cebola, minced, que é picada, ou finely chopped. Pode colocar também para o garlic. O garlic minced, a gente pode colocar picado, e a cebola finely chopped, que é cortado finamente, então em pedaços finos. Outra questão é o oil. Em inglês, se a gente colocar só oil, como em inglês a gente pode falar óleo, ou óleo de cozinha, geralmente se remete a óleo combustível, que vem do petróleo, ok? Então a gente coloca vegetable oil. E a gente pode acrescentar a característica de ser esse tipo de arroz, que é quando a gente está falando desse arroz branco que a gente quer fazer e faz comumente, é o long grain white rice, e não só white rice. Então a gente aprende esse vocabulário para melhorar a nossa receita. Questão da parte das instruções, ou modo de preparo. Então, lá estava tudo com ING. E aqui a gente pode aprender, ensinar para os nossos alunos que no imperativo, que é o que a gente faz nas receitas, no modo de preparo, então é aqueça, misture, adicione, em inglês não tem ing, na verdade é a forma base do verbo. Veja lá, preheat, mix, add, fold in, grease, place, bake, enjoy. Então, pré-aqueça, misture, adicione, dobre, unte, coloque, cozinhe e curta, aproveite. E a gente pode dar uma aulinha sobre o imperativo, no caso contextualizado, que vai se precisar saber esse tipo de verbo para nós construirmos a nossa receita. Então, o imperativo nós sabemos que é para dar ordens, fazer pedidos e instruções, assim como em português. No afirmativo é bem direto, então é só a forma base do verbo, sem o to. Então a gente sabe em inglês que os verbos são o verbo to be, o verbo to eat, to close. Então, um exemplo ali, close the door, please, que é um pedido. Então, feche a porta. Boil the water, agora mais no campo que a gente está tratando culinário. Então, ferva a água. Então, tem o verbo to boil, é só pegar o boil sem o to. Temos o imperativo na afirmativa. No negativo, a gente só coloca o do not antes, ou a forma contraída don't, mais a forma base do verbo sem o to. Do not open the oven when baking a cake. Então, não abra o forno, a porta do forno, quando você estiver assando um bolo, porque senão ele vai solar ou batumar, dependendo de onde você vem, você vai usar
uma expressão diferente. Então, ele vai virar uma sola, ok? Então, do not open the oven. Não abra o forno. Outras questões que nós podemos ver. Lá naquela primeira, então, se a gente trouxer outros exemplos de receitas do mesmo alimento, nesse caso, chocolate chip cookie, a gente pode ver algumas diferenças entre as receitas. Lá as porções eram, no primeiro exemplo, eram serves, aqui é makes. Então a gente tem outras alternativas para colocar. Assim como em português deve ter também porção, ou então coloca aquela expressão serve tantas pessoas. E aqui no caso também, mais uma vez, não tem o of, meia xícara de manteiga, é só half cup butter. Outro exemplo aqui de mais uma receita de chocolate chip cookie. O que a gente pode ver aqui? Mais uma vez, não tem o of, então 1 cup butter. Então você pode ficar confiante aí que na sua receita em inglês não precisa colocar de, que em português a gente coloca uma xícara de alguma coisa. Uma xícara e daí alguma coisa. No caso, 1 cup butter, uma xícara manteiga. E aqui, ó, veja, tem um título para essa seção aqui, que é Method, que seriam as instruções ou modo de preparo, é um método. Outro exemplo também de chocolate chip cookie, o que a gente pode ver aqui? Nesse caso tem of, olha lá, half cup of butter, 3/4 cup of packed brown sugar. Então também é possível colocar of, mas não precisa. E no caso, no anterior era method, aqui é instructions. Também tem alternativas para colocar essa seção da receita diferente. Instructions. Nesse caso aqui, nós temos directions. Então, method, directions, diferente. Mais uma vez, não tem o of. Cups flour, cup packed. Então, temos essas alternativas e o mais comum, pela nossa pesquisa, é sem. Então, o que a gente pode melhorar aqui? Acrescentar as porções, então, makes ou serves for, ou então for servings. Então, as porções a gente pode fazer de todas essas maneiras. Acrescentar o título aqui, separando essa seção, ingredients, colocar o tipo do arroz, long grain rice, colocar essa característica da cebola, que vai ser cortada de maneira fina, finely chopped, colocar que os dentes são cloves e não teeth, e a gente pode acrescentar que a gente quer minced, então picadinho. Tablespoons a gente pode colocar que não é soup spoons, ou só colocar a abreviação TBSP. Vegetable oil, porque oil só seria óleo para o carro, alguma coisa assim, ou combustível. Teaspoon, TSP, salt. Acrescentar também que a água que a gente quer colocar é fervente ou fervendo já. Eu coloco já fervendo, não deixo ferver com arroz. Acrescentar o título dessa seção, que pode ser, como a gente viu, directions, methods, instructions, você escolhe. E colocar os verbos no imperativo certinho lá, sem ing ou outra coisa, que é o verbo na forma base, sem o to. Cook the onion. Então, cozinhe a cebola. Add the salt. Adicione o sal e assim por diante. E para melhorar ainda, a gente pode colocar uma fotinha do arroz e um fundo e tá aí, melhora a nossa receita. Ok, a gente pode fazer isso em uma aula de língua inglesa. Tratando de receita culinária, a gente
vai aprender algumas coisas de inglês. Então, escrevemos a receita. E o que nós aprendemos? Vamos listar aqui alguns termos e regras que a gente aprendeu. O vocabulário, que a gente não sabia segundo a nossa primeira versão do texto, tablespoon, TBSP, a abreviação também, assim, esse outro tipo de colher. Os cloves, que são os dentes de alho, minced, finely chopped, long grain rice. De vocabulário a gente aprendeu tudo isso aqui. De gramática a gente aprendeu o imperativo, que é a forma base do verbo. Da estrutura de uma receita, do gênero textual receita culinária. As porções são os servings, serves ou makes, os ingredients, e lá a última parte da estrutura de uma receita culinária, instructions, directions ou methods. A gente aprendeu tudo isso escrevendo essa receita. Qual que é a base para ensinar isso aqui? Então, são os gêneros do discurso, ou então os gêneros textuais, que são chamados, que é a base, ou o foco dessa abordagem de ensino de línguas. E o que são os gêneros do discurso? Geralmente se recorre a Bakhtin para definir, que são, segundo Bakhtin, tipos de enunciados relativamente estáveis, tanto orais quanto escritos. Então, coisas que as pessoas falam ou escrevem, esses tipos de coisas que as pessoas falam ou escrevem, que são estáveis, mas eu friso bem, pelo menos a minha visão é que eles são relativamente estáveis. E a gente viu algumas questões que se alteram, que mudam, e a gente vai retomar isso daqui a pouco. E eles apresentam esses tipos de enunciados, esses gêneros, 3 aspectos que os distinguem de outros gêneros. O primeiro aspecto é o conteúdo temático. Então, no nosso caso ali, receitas culinárias geralmente giram em torno do mesmo tema, do mesmo conteúdo temático, que é comidas, alimentos e sua preparação. Esse é o conteúdo que geralmente se fala nesse gênero. O segundo aspecto é o estilo linguístico. Então, a seleção de recursos lexicais, então de palavras, de tipo de vocabulário, também recursos fraseológicos, como as frases são dispostas nos textos, e gramaticais da língua. Então, no caso ali, o estilo ali na parte do modo de preparo tem sempre, pensando na gramática, os verbos no imperativo. Isso a gente consegue ver. E antes, lá, as palavras, os recursos lexicais que tem nos ingredientes são relativos à comida e a como essa comida é disposta. E o terceiro aspecto é a estrutura composicional do gênero. Então, a organização textual, que a gente consegue ver bem, bate o olho e já vê, mesmo se não tivesse as fotos dos cookies, provavelmente a gente ia ver em tópicos os ingredientes e depois um texto mais corrido, que essa é a estrutura que a gente consegue ver, é uma receita culinária. Além disso, a estrutura composicional se refere à relação entre o falante ou o escritor, se for um texto escrito, e outros participantes da comunicação. Geralmente, numa receita culinária, o autor ou quem está escrevendo não se dirige diretamente àquele que tá lendo a receita culinária escrita. Não fala, você tem que pegar e separar a cebola e tal e fazer isso. É menos direto. Então, essa relação entre o falante, o escritor e os outros participantes da comunicação quer dizer isso, se refere a isso. Então, esses 3 aspectos que a gente consegue ver num gênero e consegue distingui-lo de outros, que é uma receita culinária e não é uma poesia, por exemplo.
Algumas características dos gêneros. Eles refletem, através daquelas características três que a gente viu ali atrás, as condições específicas e os objetivos de várias áreas de atividade humana que envolvem o uso da língua. Então, os gêneros textuais, eles refletem o que as pessoas fazem, as atividades humanas. No caso da receita culinária, as pessoas preparam alimentos. Então, está refletindo essa atividade humana de preparar alimentos. Os gêneros são ligados de maneira inseparável ao seu conteúdo temático, seu estilo e estrutura composicional, como a gente viu no slide anterior, e são igualmente determinados pela natureza específica da esfera de comunicação específica. Então, não dá para falar de um gênero separado do seu conteúdo, então a gente não pode falar sobre uma receita culinária sem falar de comida e seu preparo. Não dá para falar da receita culinária sem falar do seu estilo com estrutura, sem falar que ele tem verbos no imperativo e que tem lista de ingredientes e que usa vocabulário relacionado a alimentos e assim por diante. E também eles são determinados para aquilo que as pessoas fazem, aquela atividade humana, e como ou por que as pessoas se comunicam fazendo aquela atividade. Não podemos lidar com gêneros independentemente de sua realidade social e sua relação com as atividades humanas, como eu já falei. Não dá para falar de gênero sem falar sobre o que as pessoas fazem. Preparar comida, no caso de receitas culinárias, contar o que aconteceu, no caso de reportagens jornalísticas, fazer contratos, no caso de contratos escritos e assim por diante. Não dá para separar. Como a atividade humana é extremamente variada, também são a natureza e as formas de uso da língua. Então, como as pessoas fazem muitas coisas diferentes, também, e como a linguagem e o gênero estão ligados às coisas que as pessoas fazem, também essas formas e os usos da língua são variados. Como a gente pode ver que um poema, a forma de um poema, que é essa forma de utilizar a língua, é muito diferente de uma forma de utilizar a língua por meio do gênero receita culinária, por exemplo, ou de uma reportagem jornalística e assim por diante. É variado. As possibilidades de atividade humana são infindáveis. Então, o repertório dos gêneros de cada esfera de atividade pode crescer e se tornar mais complexo. Também não para de crescer. Por exemplo, algumas décadas atrás não existia e-mail, então não existia um gênero textual e-mail. Mas as pessoas começaram a ter essa atividade humana por meio de computadores e passou-se a ter e-mail. E a gente pode pensar em outros gêneros que surgem assim como novas atividades humanas surgem. Então, cada vez mais se cresce esse número de gêneros e a sua complexidade também. Então, as esferas de atividade humana ou esferas de comunicação não contemplam um gênero específico, mas originam muitos deles. Por exemplo, na esfera de atividade humana do jornalismo, nós podemos encontrar vários gêneros, como os editoriais de jornais, as notícias que nós lemos num jornal escrito, impresso ou digital, o que nós escutamos na televisão ou no rádio, se alguém ainda escuta rádio. Entrevista é outro tipo de gênero que a gente encontra nessa esfera de atividade humana. Capa de revista também está dentro dessa esfera de atividade humana. Na esfera de atividade humana ou de comunicação da saúde, nós podemos encontrar receitas médicas,
que são diferentes de bulas de remédio, mas estão dentro da mesma esfera de atividade humana. Consulta médica, que é diferente das receitas culinárias, por exemplo. Na esfera da lei, nós encontramos contratos escritos, as leis, certidão de nascimento, mandado de prisão. Na esfera interpessoal, a gente pode encontrar cartas pessoais, cartas comerciais, cartão postal, telefonema, também e-mails pessoais, e-mails comerciais, mensagens de WhatsApp e assim por diante. Como os gêneros são determinados social, cultural e historicamente, então depende da sociedade, depende da cultura e depende da história em que a gente está olhando para esse gênero, vai mudar. Os gêneros específicos não são valorizados da mesma maneira em todas as sociedades, culturas e momentos históricos. Então, por isso, eles não circulam da mesma maneira em todas as culturas. Eles não têm o mesmo valor, o mesmo gênero não tem o mesmo valor em todas as culturas. Ou mesmo para a mesma pessoa. Por exemplo, para mim é importante uma receita culinária escrita para eu poder preparar os meus alimentos. Como eu disse, para minha mãe já não é tão importante. Um caso extremo que a gente pode encontrar nesse livro chamado Getting More é uma história que se conta, então, sobre essa diferença cultural que a gente pode ver na valorização entre os gêneros. Então, a história é a seguinte: uma companhia suíça fez um acordo e assinou o contrato com uma companhia do Oriente Médio e que essa companhia do Oriente Médio ia apresentar, ia devolver determinada performance para essa companhia suíça. Então, ia entregar uma determinada quantidade de produtos num determinado tempo. E para firmar esse compromisso, claro, se assinou um contrato. Então, o representante da companhia suíça trouxe o contrato e lá dizia que a companhia do Oriente Médio ia entregar determinado número de produtos em determinado tempo. E assinaram os dois o contrato, o representante da companhia suíça e do Oriente Médio. Mas o que aconteceu é que a companhia do Oriente Médio não entregou conforme a performance prevista no contrato. E daí os representantes da companhia suíça foram até lá e falaram e mostraram o contrato. Veja, vocês assinaram o contrato, firmaram um compromisso com a gente de nos entregar essa performance. E daí eles descobriram que naquela cultura, aquele gênero textual, contrato escrito com uma assinatura, não tinha valor. Ninguém firmava compromisso assim. O que precisava ser feito naquela cultura era tratar dos termos do contrato ou do acordo na frente de testemunhas e apertar as mãos. E assim o fizeram. E depois disso, a Companhia do Oriente Médio começou a entregar a performance esperada e prometida. Aqui a gente pode ver nesse exemplo extremo como os gêneros não circulam da mesma maneira em todas as culturas, eles não têm o mesmo valor. Para nós ocidentais, se a gente assina um contrato, nós temos esse compromisso de cumprir, senão nós somos punidos, né? Lá, não. Um contrato assinado nessa cultura não tem um valor. O que vale é esse outro gênero que não seria textual, mas talvez oral, porque eles vão falar na frente de testemunhas e vão apertar as mãos. Então, com um gesto, selar esse compromisso. Como eu falei, também de pessoa para pessoa, esse valor dos gêneros
muda também, como eu ou outras pessoas precisam da receita escrita para preparar alimento, outras pessoas, como a minha mãe, não precisam, então o valor desse gênero textual não é muito grande. A gente está falando sobre gêneros, trabalhamos com o gênero culinária para montar um texto, mas por que trabalhar com gêneros? Então a gente pode pensar em algumas razões para isso. Primeiro, quem defende os gêneros afirma que a comunicação verbal só é possível através de algum gênero textual. Em outras palavras, é impossível se comunicar verbalmente a não ser usando algum gênero. Então, sempre que a gente se comunica verbalmente, a gente está usando algum gênero. Então, o gênero de se saudar, dando bom dia, falando oi, é um gênero. Tá? Então, tudo que a gente usa para se comunicar verbalmente é considerado gênero. Então, por isso, é a primeira razão para a gente trabalhar com gêneros textuais. A segunda razão que a gente pode levantar para trabalhar com gêneros textuais é que o domínio dos gêneros permite aos leitores e criadores terem uma relação melhor com os textos e com o conhecimento de um gênero específico poderia ser transferido para um gênero ainda desconhecido. Então, dominando o gênero, sabendo sobre como o gênero funciona, para que serve, qual que é a estrutura, a gente tem uma relação melhor com os textos. Já sabe o que esperar e como até produzir. E também, por exemplo, se a gente aprendeu a receita, pensando no caso do inglês, e na receita tem instruções e lá tem os verbos no imperativo. Então, mexa, adicione, ferva. A gente pode usar esse conhecimento que a gente aprendeu em outro gênero, por exemplo, no manual de instruções, que também tem lá acople, encaixe o cabo, também vai ter esses tipos de verbos, e como os ingredientes de uma receita, também vai ter os elementos lá daquele equipamento, no caso ali dessa imagem os componentes da máquina fotográfica. Então a gente pode transferir esse conhecimento para outros gêneros. E uma última razão que eu posso levantar aqui é que para o ensino de línguas estrangeiras modernas, muito se defende aqui no Brasil e no Paraná em especial o trabalho com gêneros textuais. Se a gente pegar as diretrizes curriculares estaduais do ano de 2008, lá é bastante baseado nessa noção de trabalho com gêneros. No final a gente encontra uma lista de gêneros que poderiam ser trabalhadas com os alunos. Então, algumas razões importantes para a gente trabalhar com gênero. E como trabalhar com gêneros? A gente trabalhou de forma prática, é verdade que de uma maneira simulada, mas com uma sequência didática. Tá? Que aqui a gente pode ver o esquema de como trabalhar com a sequência didática. Então, em fases, a gente tem a apresentação da situação, uma produção inicial, tantos módulos quanto necessários e uma produção final. Então, cada uma dessas fases, a apresentação da situação mostra aos estudantes o projeto de comunicação a ser realizado. Discute o problema de comunicação específico e o conteúdo. Então, no nosso caso, eu mostrei um exemplar de uma receita de cookies. E a gente discutiu sobre esse problema de comunicação. Como a gente reconhece, o que é primeiro, como que a gente reconhece, quem que faz isso, para quê, onde que a gente encontra. Então aquilo foi a apresentação da situação, essa fase.
Depois a gente passou à produção inicial, que é a primeira tentativa de elaboração de texto, mostrando a representação que os alunos têm da atividade. Então a gente tentou fazer a nossa primeira receita de arroz branco. E daí o professor conseguiu ver como que os alunos representavam aquele tipo de gênero. Então o professor pode, nos módulos, trabalhar com os problemas que surgem da produção inicial. Então, na produção inicial nossa, tinha vocabulário inadequado, como o dente do alho, como teeth, e outros tipos de problema. Também problema com o verbo lá no imperativo, então a gente pode trabalhar nos módulos com esses problemas. Então, a partir dos problemas, a gente trabalha nos módulos. E a produção final possibilita aos estudantes porem em prática as noções e instrumentos elaborados nos módulos. Então, aprendendo o imperativo, o vocabulário adequado, a estrutura, se melhora a produção inicial e se coloca em prática aquilo que se aprendeu sobre o gênero. E também a avaliação do que foi aprendido é feita. Então, a gente fez aquela lista lá, aprendemos esses elementos de vocabulário, aprendemos esse tempo verbal, essa gramática, o imperativo, aprendemos a estrutura e assim por diante. Então, essa é a sequência didática, essas são as fases que a gente fez aqui na prática simulada. E para o professor montar essa sequência didática, ele pode ou deve, segundo alguns autores, se basear no modelo didático do gênero, que é um instrumento que serve para descrever e sistematizar as características de um determinado gênero a ser abordado em uma sequência didática. Então, na nossa sequência didática para trabalhar o gênero receita culinária, antes o professor tenta descrever e sistematizar as características desse gênero, receita culinária. Então, quais são as características dele? O que que tem? Tem vocabulário ligado a alimento e seu preparo, tem esse tipo de verbo, de estrutura gramatical, tem esse estilo, tem esse conteúdo e assim por diante. Situa-se esse modelo didático de gênero entre o objeto para saber, que é o conteúdo que o professor precisa saber, e o objeto a ensinar, o conteúdo a ser ensinado aos alunos. Então, o professor vai ensinar aquele gênero, ele precisa saber algumas coisas que ele tem e tem outras coisas que estão ali dentro aquilo que ele tem que saber, que ele tem que ensinar para os alunos, que não é tudo, mas ele tem que pensar sobre o que é que deve ser ensinado naquele nível de ensino. Se é para o ensino básico, se é para o ensino universitário, ou para um nível de proficiência básico, para um nível avançado. E esse modelo didático permitiria a visualização das dimensões constitutivas do gênero e a seleção das que podem ser ensinadas e das que são necessárias para um determinado nível de ensino, como eu falei. Então, faz-se esse modelo didático daquele gênero específico, e daí o professor consegue ver o que constitui esse gênero, que características ele tem, e escolher aquilo que é importante para aquele nível que ele está ensinando. O modelo didático de gênero implica a análise de um conjunto de textos, então a gente tem que ver vários exemplares daquele gênero, que se considera como pertencentes ao gênero. No nosso caso, pegamos vários exemplos de receitas culinárias de cookie, considerando-se no mínimo os seguintes elementos. Então a gente analisa esses exemplares considerando esses elementos. As características da situação de produção. Então a gente vai pegar esses vários exemplos de gênero e vai perguntar, vai pensar sobre quem é o emissor, ou quem que fala, quem que escreve esse tipo de gênero. Em que papel social se encontra? A quem se dirige? Então, para quem que se escreve? Para quem que se fala?
em que papel se encontra o receptor, em que local é produzido, em qual instituição social se produz e circula, em que momento, em qual suporte, com qual objetivo, em que tipo de linguagem, qual é a atividade não verbal que se relaciona, qual o valor social que lhe é atribuído, etc. Então, para que serve? Qual que é a importância? Quem que faz isso para quem? Como a gente discutiu no começo da nossa simulação de aula. Também a gente vai analisar nesse conjunto de textos os conteúdos típicos do gênero, no caso da nossa receita culinária seria alimentos e seu preparo. As diferentes formas de mobilizar esses conteúdos também, como se entra no assunto, como que ele aparece. Também a construção composicional, característica do gênero, ou seja, o plano global mais comum que organiza seus conteúdos. Então, como que ele aparece, qual que é o layout que a gente consegue ver se é muito característico. No caso da receita culinária, que tem tópicos de ingredientes e depois tem um texto mais corrido do preparo. Se for outro tipo, um poema, talvez é dividido em estrofes e assim por diante. O seu estilo particular também. Então, quanto ao estilo, a gente vai refletir sobre as configurações específicas de unidades de linguagem que se constituem como traços da posição enunciativa do enunciador. Então, a gente vai pensar na presença ou ausência de pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa. Daí a gente vai ver se dirige diretamente ao leitor, então trata o leitor de você e fala também, se eu sou o produtor, eu falo eu faço isso, eu espero que você faça aquilo. E outras questões, tempos verbais, modalizadores, inserção de vozes. Então a gente vai analisar tudo isso para montar o modelo didático de gênero. Também as sequências textuais e os tipos de discurso predominantes e subordinados que caracterizam o gênero, mecanismos de coesão nominal e verbal, características também de mecanismos de conexão, características do período, características lexicais. Então a gente pensa tudo isso quando a gente faz o nosso modelo didático de gênero para fazer a nossa sequência didática para poder ensinar essas questões conforme o nível dos nossos alunos. Então vamos revisar o que a gente viu nesse vídeo. O que são os gêneros? São tipos relativamente, lembre-se, relativamente estáveis de enunciados, de falas, de escritas, que apresentam sempre as características que as distinguem de outros gêneros: o conteúdo, o estilo e a estrutura, que são diferentes de gênero para gênero. É determinado cultural, social e historicamente. Então varia dependendo da cultura, da sociedade e da história, do momento histórico que a gente está pensando sobre aquele gênero, no local da cultura e da sociedade, aquele gênero vai ter valores diferentes e até vão se apresentar de maneiras diferentes. Um exemplo bem pequeno na apresentação lá, que em português a gente tem o de lá, uma xícara de farinha. Em inglês não precisa, então varia nisso também. E dentro da mesma cultura também o valor pode mudar. Algumas pessoas precisam daquele ou usam aquele gênero, outras não. Por que trabalhar com gêneros? Então, para quem pensa sobre gêneros e defende os gêneros, trabalha com gêneros, considera que é a única possibilidade para a comunicação verbal. Possibilita também uma melhor relação com os textos, a gente conhecendo os diferentes gêneros, e para ensinar nas escolas, especialmente no ensino básico do Paraná e também no nosso curso de letras, que nas nossas emendas de língua inglesa se propõe trabalhar com gêneros, não necessariamente com essa abordagem,
mas com gêneros. E como trabalhar com eles? Então, uma maneira que eu mostrei aqui, que a gente refletiu sobre, é usando a sequência didática apoiada em um modelo didático. Aqui são algumas referências que vocês podem buscar para saber mais sobre gêneros e trabalhar com gêneros no ensino de línguas. O Bakhtin, a Vera Cristóvão, que é a professora da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, que trouxe essa abordagem que era mais usada para ensino de língua materna na Suíça, em São Paulo, e ela trouxe para o ensino de línguas estrangeiras e se disseminou pelo Brasil. Sobre as sequências didáticas, esse texto do Dawes, Noverha e Shinoli explica a sequência didática, todos aqueles estágios, aqueles passos lá. A Ana Raquel Machado e a Vera Cristóvão vão falar sobre modelos didáticos de gêneros, assim como essa última referência, a Lídia Stutz, professora da Unicentro, tem um livro sobre modelos didáticos de gêneros. O Marcuski fala sobre gêneros textuais e o seu ensino. Então, a gente tem esses textos. E as DCEs tratam do ensino de línguas estrangeiras baseado em gêneros. Não explicita essa sequência didática, mas fala sobre gêneros e está lá no texto dessas diretrizes. Espero que essa seja mais uma maneira de ensinar que vocês possam pensar em utilizar. Se tiver alguma dúvida, comentário, entre em contato e até a próxima.